Olá, é um prazer estar aqui no segundo Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu me chamo Lorena Costa e a nossa equipe é formada também por Bruna Teixeira, Laís Moura e os professores William Soares e Eliana Monteiro. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco. E hoje nós vamos mostrar o nosso trabalho, que está sobre o título Estimativa da Umidade Volumétrica Saturada de Solos Brasileiros para o Manejo Sustentável de Água na Agricultura. Bom, a estrutura da apresentação ela se dá com a introdução, objetivos, metodologia, que está subdividido em definição dos dados, validação do modelo, resultados e discussões e conclusão. Bom, no setor da agricultura, o conhecimento das propriedades hidráulicas do solo é de extrema importância. Essa é uma área fundamental da ciência do solo, já que tem influência sobre a dinâmica da água em todo o processo da produção agrícola. Considerando que este setor, sustentado pela produção sobre irrigação, é o grande consumidor de água no mundo, sua administração e controle adequados proporcionarão plantios e colheitas de forma justa e equilibrada. Neste sentido, o conhecimento sobre a umidade volumétrica saturada, ela tem utilidade para a escolha dos cultivos compatíveis com as regiões visadas, sendo o parâmetro utilizado na gestão de irrigação com o objetivo de impedir o desperdício de água. O solo saturado, ou seja, encharcado, ele não apresenta uma condição favorável para o desenvolvimento de muitas espécies de plantas, já que todos os vazios eles ficam preenchidos com água, o que limita a oferta essencial de oxigênio para o desenvolvimento das suas raízes. E com a constituição da irrigação sem um terreno nessa condição, toda a água excedente ela será perdida. Entretanto, a determinação de propriedades físicas e hídricas do solo podem exigir ensaios onerosos e trabalhosos, o que impulsiona o desenvolvimento e utilização de funções de petrotransferência, sobre a sigla FPT. Essas são aplicações matemáticas que estimam propriedades hidrodinâmicas do solo de difícil obtenção a partir de outros dados mensurados mais facilmente e de maneira mais econômica, como porcentagens de areia, silt e argila, por exemplo. Nas últimas décadas, as funções elas foram mais utilizadas para solos de clima temperado e menos para de clima tropical. E essa divergência ela pode ser atribuída à falta de bancos de dados em larga escala. E no Brasil, a gente ainda tem a atenuação do fato de ser um país de grande dimensão territorial, com uma grande variabilidade de tipologias de clima e de sol. Em vista disso, o grupo do projeto de estudos de caracterização hidrológica dos solos, que é da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, desenvolveram um banco de dados hidrofísicos de solos brasileiros, denominado de IBRAS, destinado ao desenvolvimento de funções de petrotransferência. Disponível de uma forma gratuita, o intuito dos pesquisadores foi fornecer dados para a criação de funções mais adequadas para as regiões com condições tropicais, como as que são encontradas aqui no Brasil. Bom, o intuito do presente artigo foi utilizar o banco de dados IBRA para o desenvolvimento de uma função de petrotransferência, para predizer a umidade volumétrica saturada, através de regressões lineares múltiplas e comparar a sua performance com outras funções disponíveis na literatura. Com a elaboração dessa nova função, pretendeu-se fornecer uma ferramenta de auxílio à redução do desperdício de água na agricultura. A função proposta ela foi criada com base nos dados das 1.075 amostras que estão disponíveis no banco de dados IBRA. Esse banco de dados ele foi elaborado com o objetivo de fornecer dados sobre as características hidráulicas dos solos de 445 locais do Brasil para modelo de simulação. As tabelas do banco de dados ela apresentam informações gerais de cada amostra de solo, como localização e classificação patológica, atributos físicos, condutividade umidade saturada, entre outros, de 15 estados brasileiros.
Nessa quesito, destaca-se o grande número de dados disponíveis para as regiões Sul, né, 391 amostras, e para a região Sudeste, 363 amostras, quando comparadas às demais regiões, né, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que juntas elas somam 321 amostras. Esse cenário, né, de distribuição de dados ressalta a necessidade de serem realizadas mais pesquisas para obtenção de dados referentes a essas 3 regiões que estão mais próximas da linha do Equador. Bom, para definição de dados, né, para determinar o modelo proposto para a umidade volumétrica saturada, foram utilizados como base a densidade do solo, né, e as frações de argila, areia e silt, de acordo com a covariância e correlação entre elas. Desconsiderou-se outros parâmetros disponíveis no IBRAS, como, por exemplo, matéria orgânica, devido à ausência de dados para alguns locais. Selecionados esses parâmetros, testes eles foram executados, né, a partir do estabelecimento de combinações entre cada um, aplicando-se um método de regressão linear múltipla a fim de definir a função mais eficiente. Para isso, né, no entanto, das 1.075, 10 amostras elas foram desprezadas por apresentar um valor igual a zero para uma das variáveis, né, estipuladas, e outras 12 eles foram excluídas por não possuírem dados referentes à densidade. Assim, né, utilizou-se 1.053 amostras, né, do conjunto de dados totais, das quais 80% que foram definidas aleatoriamente, foram empregadas para a construção do modelo e os outros 20% foram utilizados para sua validação. O modelo mais significativo ele foi estabelecido a priori em virtude do valor P das variáveis consideradas, do coeficiente de determinação ajustado, que é o R ao quadrado ajustado, e do erro padrão de regressão. Bom, para a validação do modelo, essa etapa ela constituiu na comparação entre os valores de umidade saturada obtidos para o modelo proposto e para os modelos produzidos por outras equações selecionadas na literatura, que no nosso caso, nosso estudo, foi o modelo de Vertiken, que considerou dados de densidade e de argila, o modelo de Goldbuddy e Romei, que considerou areia e densidade, Barros, né, que considerou areia e argila, Costa e Soares, a argila, densidade e fração de areia, Soares, Holanda e Oliveira, que tiveram duas equações, uma linear e uma não linear, que considerou as frações de argila, areia e densidade. Efetuando, né, o cálculo da umidade saturada a partir do modelo proposto e dos modelos utilizados para o comparativo, alguns parâmetros estatísticos eles foram calculados para atestar a capacidade de predição do modelo proposto em relação ao demais. E foram eles o erro absoluto, o erro quadrado médio, a eficiência do modelo, o coeficiente de massa residual e a razão dos desvios, né, no quais os valores de referência para estes parâmetros foram respectivamente 0, 0, 1, 0 e 1. De posse dos resultados, cada modelo ele foi classificado do primeiro ao sétimo lugar, de acordo com a maior ou menor proximidade dos valores obtidos em relação aos de referência. E a pontuação final, ela corresponde à soma das posições conquistadas para cada parâmetro. Bom, 20 testes eles foram executados para a escolha da função mais adequada para a predição da umidade saturada e verificando todas as equações e considerando aquelas com maior R ao quadrado ajustado e menor erro, né, em valor P inferior a 0,05, adotou-se como modelo proposto da função essa seguinte equação, que dos 4 parâmetros iniciais resultou-se em 3 finais, que seria a densidade do solo e as frações de areia e de argila. Bom, a partir desse gráfico, né, que foi realizado comparando a umidade calculada e a umidade medida, né, no caso a volumétrica, demonstra que os resultados obtidos pelo modelo proposto, que aqui está representado pelo triângulo azul, e também acompanhados, né, pelo modelo de SHO não linear, né, que aqui está representado na cor magenta, foram os mais próximos, né, à linha de tendência, o que indica uma
uma melhor acurácia na determinação da umidade volumétrica saturada a partir dos dados fornecidos. A análise da eficiência do modelo, ela tem como resultado final essa tabela, né, que foi a montagem do ranking, e onde é possível verificar que a função de perotransferência desenvolvida nesse trabalho obteve menos pontos, o que significa que atingiu uma colocação melhor, né, na maioria dos parâmetros, e, portanto, ela é capaz de estimar, né, com segurança a umidade saturada para os solos brasileiros, já que ficou em primeiro lugar. Bom, as funções de perotransferência, elas visam estimar propriedades hidráulicas dos solos que costumam ser de difícil medição ou que demandam grandes investimentos financeiros para serem coletados. Em um país como o nosso, Brasil, de grande extensão territorial, o desenvolvimento de novas funções para a obtenção de informações sobre essas características se torna imprescindível para que seja possível uma redução do custo do tempo para o levantamento desses dados. Além disso, quando empregada para determinar a umidade volumétrica saturada dos solos, né, utilizados no plantio, essas funções elas auxiliam em uma melhor gestão dos recursos hídricos disponíveis para essa prática, uma vez que o conhecimento sobre esse padrômetro, né, hidráulico permite, por exemplo, escolher de maneira assertiva a melhor espécie a ser plantada, evitando o desperdício de água e a inutilização do solo para a lavoura. Né? O desenvolvimento de uma função de perotransferência eficiente promove também uma agricultura sustentável. E do nosso estudo, como resultado, né, a partir de 3 características do solo, densidade, frações de areia e de argila, obtidas por meio de banco de dados Vibra, foi possível desenvolver uma função que, quando comparada a 6 equações existentes na literatura, apresentou um desempenho superior, apresentando o valor de 0,162 como o maior erro entre o valor simulado e o valor medido. Dessa maneira, a função de perotransferência proposta, ela se mostra eficaz para estimar o valor da umidade saturada a partir dos componentes do solo. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Novamente é um prazer estar aqui. Estou colocando aí à disposição, né, o meu e-mail institucional. Caso alguém esteja interessado sobre debater esse artigo, ou então sobre esse tema, né, nos colocamos à disposição e um ótimo fórum a todos. Até a próxima!